Cidade Maracanã, território de emoções e paixões. Sem que haja qualquer discriminação, neste território todos são iguais, do rico ao pobre, do branco ao negro. Uma só raça, um só coração, apenas uma emoção, o amor ao futebol. A Fantasy Produções vai mostrar neste documentário o resumo da história da raça rubro-negra nesses seus 36 anos de vida, relatada pelos seus protagonistas. Lembrando que a torcida de futebol raça rubro-negra foi criada em plena ditadura militar e, como tal, qualquer forma de expressão era regulada pelo Estado e punida com rigor. Assim, quebrando todas as regras, nasce o maior movimento de torcida do Brasil, Raça Rubro-Negra. Veja agora como tudo começou. Olha a raça aí, gente! Bom, meu nome é Ivan Alves Filho, eu sou historiador e sócio do Flamengo desde 1958. Acho que esse dado é importante para um documentário dessa natureza. Bom, vocês estão me perguntando sobre as relações entre estados, ditaduras e o esporte. Eu acho que o Estado, sobretudo aquele Estado de corte, de natureza autoritária, ele busca sempre explorar politicamente o esporte, pela popularidade, sobretudo o futebol, que de todos os esportes talvez seja o mais querido pelas multidões, isso em todos os continentes. E o século XX, por exemplo, foi pródigo em exemplo desse tipo. Nós tivemos a ditadura de Mussolini na Copa de 38, explorando o futebol, inclusive garfaram o Brasil nessa Copa, inventaram lá um pênalti que não houve, do Domingos da Guia, um jogo contra a Itália. O Hitler, outro ditador famigerado, explorava as Olimpíadas na Alemanha, com objetivo político também, e o Brasil não foi diferente, né? Um exemplo mais recente é a ditadura militar, sobretudo no período médio, período mais duro, mais cruel dessa ditadura, quando o ditador, médio, general, ia para o Maracanã com um radinho de pilha, tentando com isso se tornar popular, sobretudo nos jogos do Flamengo, que ele sabia que era o clube mais querido do Brasil. Mas havia também as reações. Por ser popular, as pessoas desconfiavam das ordens autoritárias, seja na Itália, seja na Alemanha, ou no Brasil também. Por exemplo, o Flamengo foi fundado no dia 15 de novembro, mas não foi exatamente essa data. Essa data foi consagrada em ata para justificar um apoio dos remadores, que eram figuras de origem popular, à nova ordem republicana instaurada no Brasil 6 anos antes, ou seja, em 1889. Flamengo de 1895. Então era uma forma de aderir à República num momento muito complicado da vida nacional, porque havia ainda, os monarquistas estavam tentando restaurar a velha ordem, que, como sabemos, era mais autoritária, do que, com todos os defeitos da República. A República era pluripartidária, ela permitia liberdade de reunião e, sobretudo, ela não perpetuava uma família no poder. Então, gol para o Flamengo, e cujos remadores, que foram os verdadeiros fundadores do clube, depois é que o clube se torna um clube de futebol, né, cujos remadores, então, se voltaram para a defesa da nova ordem republicana, ali ainda nascendo naquele momento. Tivemos outros exemplos, o Internacional, em Porto Alegre, cujo nome remetia à formação da Internacional Comunista, a camisa era vermelha, como também a camisa vermelha da raça rubro-negra. Era uma alusão à garra, à luta, e que o movimento socialista internacional, de alguma forma, encarnava isso. Então, uma satisfação muito grande ver que essa torcida, uma torcida tão poderosa na história do clube, tem a preocupação de resgatar não somente o lado esportivo, mas também tentar inserir esse Clube Flamengo, que é uma marca fabulosa que o Brasil tem, não é só o Rio de Janeiro. Flamengo é, como dizia Dom Helder Câmara, que Deus o tenha, é um estado da alma, né? Então eu queria parabenizar a raça rubro-negra por buscar contextualizar o esporte, o futebol e, sobretudo, explorar aí sim o lado libertário que ele forçosamente também tem. Beleza, beleza, beleza! Eu sou o Neguinho da Beija-Flor,
flamenguista sadio, flamenguista com saúde. E o nosso depoimento é até de uma certa forma, não é um depoimento, é um agradecimento. Fundador da raça rubro-negra, que é meu amigo Cláudio. Alô Cláudio, eu não sei por onde você anda, mas eu sei que você está bem. E o Cláudio é responsável, que na verdade seria até correto, o mais correto seria que ele fosse parceiro de uma música minha, que hoje o mundo todo canta, todos os estádios de futebol do Brasil, todas as capitais do Brasil envolvidas com futebol, que é o Brasil todo, é o país do futebol, cantam essa música, e eu agradeço ao Cláudio e à torcida Raça Rubro-Negra, que em 1979, final de 1979, ele cantou, eu dei uma fita cassete pro Cláudio, né? E parece 500 ou 1000 panfletozinhos de uma música chamada Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês quem vão dizer. E o Cláudio, presidente fundador da torcida Raça Rubro-Negra na época, estourou essa música no Maracanã, e daí ela saiu pro rádio, e do rádio foi pro mundo, né? Eu já tive a felicidade, a oportunidade de estar na Alemanha assistindo a Copa do Mundo e ver na arquibancada cantar essa música, né? Os brasileiros cantando essa música. Obrigado ao Flamengo, obrigado à Raça Rubro-Negra e meu amigo muito especial, um obrigado muito especial ao meu amigo Cláudio, que estourou essa música no mundo inteiro. Meu nome é Cláudio César Lúcio da Cruz, conhecido agora como Cláudio Cruz. Sou funcionário público, 52 anos, rubro-negro desde que nasci, graças a Deus. Com 5 anos de idade, em 1963, eu fui agraciado por Deus, porque num jogo Flamengo e Fluminense 0-0, ao término do jogo, eu tive uma crise de choro, ouvindo o radinho de pilha. Então, eu acho que era para ser mesmo, né? Era para ser rubro-negro, era para ser Flamengo, era para ser vitorioso. Então, o Rio de Janeiro para mim é uma razão de viver, é uma razão de tudo. Sou carioca, faço tudo com o espírito carioca. Quando eu, de brincadeira, fiz a Fla Madrid, que foi a primeira torcida para torcer contra, né? O Jaime de Carvalho fundou a primeira torcida para torcer a favor, foi a Charanga do Flamengo, 1942. E eu fundei a Fla Madrid, que foi a primeira torcida para torcer contra. Imagina, uma torcida só para azarar. Isso é coisa de carioca, é coisa de espírito carioca. Coisa que você não faz para menosprezar, faz para tirar sarro. E eu sempre digo o seguinte, hoje em dia alguns jovens acham que torcer é dar porrada no cara, é matar o adversário. E eu digo, pô, isso é uma imbecilidade você matar a pessoa. Porque como é que eu quero que um vascaíno morra, para depois, quando ele perder para mim, eu vou sacanear quem? Eu quero sacanear o vascaíno, pô, então ele tem que estar vivo. Então esse é o espírito carioca, você está afim de brincar, né? É o espírito que o Flamengo, já nos idos, na década de 30, o Flamengo fez a primeira sacanagem carioca com o Vasco. Você sabe a história do clube mais querido do Brasil? Por que o Flamengo tem o clube mais querido do Brasil? O título? O Jornal do Brasil, junto com a Água Salutares, que era uma água mineral, eles fizeram um concurso, você cortava um cupom do jornal e você depositava numa urna, era o mais querido do Brasil. E o Flamengo estava ganhando, né, disparado, mas aí a colônia portuguesa se juntou, os caras tinham dinheiro, eles se juntaram e começaram a comprar edições inteiras praticamente do Jornal do Brasil. E começaram a estocar para entregar só no final da apuração. E assim fizeram, só que os gemadores do Flamengo,
que era a essência do carioquismo, a essência do Rio de Janeiro. O Flamengo tem essa grande torcida hoje devido aos remadores do Flamengo. Eu acho que é. A história conta isso. Porque tudo eles faziam sacanagem. O Flamengo, a sede do Flamengo era na Praia do Russo, né? Eles iam para lá e ficavam trepados no muro para ver as freiras tomando banho, ver as freiras, não sei o que tinha um convento do lado. E depois pulavam correndo quando eram vistos. E depois iam jogar bola na Praia do Russo e as pessoas iam ver. Aí os primeiros treinos de futebol que tiveram, todos eram ali no Lago do Russo, ali numa pracinha. E o Flamengo teve esse contato direto com a população, enquanto o Fluminense treinava nas Laranjeiras, cheio de fidalguia, cheio de frescura, não sei o que, o Flamengo ia para a rua treinar. Então esse era o Flamengo. Então esses mesmos remadores, na década de 30, teve esse concurso da água sanitária, o mais querido do Brasil, e quando o Vasco, eles souberam que o Vasco estava comprando todos esses cupons, e o Flamengo não tinha dinheiro, o que eles fizeram? Compraram camisetas brancas, portuguesas, bigode, tamanco, e foram para Rio Branco, para a porta do CNA, que é onde era a apuração, esperar os cupons chegarem. Quando chegavam os caminhões lotados com sacas e mais sacas com cupons do Vasco, eles de tamanco, né, bigodão e bermuda e camiseta, aqui, Vasco! Aí os caras, toma, eles fingiam que levavam. Só que eles não subiam com os sacos, eles jogavam no fosso do elevador. Jogavam todos no fosso do elevador, até uma hora que o elevador subiu, não conseguiu descer, que era tanto troço. Mas aí foi feita a contagem, os votos do Vasco todos estavam no fosso, e do Flamengo foram computados, o Vasco não. Foi entregue a taça salutar, que foi feito um carnaval, uma carreata no bonde, até a Praia do Flamengo, na Praia do Russo, e o Flamengo levou a taça do mais querido do Brasil, que hoje é o clube regado Flamengo mais querido do Brasil. O Vasco foi a primeira sacanagem que o Flamengo fez com o Vasco, depois foi a Madrid e outras mais. Então isso é coisa de carioca. O Flamengo é a essência do carioquismo, é a essência do Rio de Janeiro. Não tem, aliás, é a essência do Brasil, né? Só que a essência do Brasil é o Rio de Janeiro. Bom, a Raça, na verdade, nós fazemos parte parte desse grupo, né, que fundou a Raça, fazia parte de uma outra torcida organizada, a Flamor. E nós temos um amigo, que, graças a Deus, convive até hoje com a gente, que é uma pessoa muito encrenqueira, uma pessoa que gosta. E essa pessoa, o Ricardo Meniel, acabou arranjando uma confusão na Flamor, lá na Bahia, numa viagem de um jogo, o Flamengo fez lá. E era um dia de eleição, e eu agradeço até hoje ao juiz eleitoral que me chamou para ser mesário. E eu não pude fazer essa viagem. E nessa viagem, meu irmão, o Ricardo e outras pessoas ali estavam, eles tiveram uma desavença com uma pessoa que era líder da Flamor, que nós fazíamos parte. E o Ricardo brigou com essa pessoa. E ao retornar ao Rio, num próximo jogo, acho que Flamengo e Madureira, o Ricardo comunicou que não estaria mais na Flamor, comunicou a gente que iria sair. O meu irmão encontrou comigo lá embaixo no Portão 18 e disse que também iria sair. E eu prontamente disse, claro que eu vou, apesar de não ter essa índole de briga do Ricardo, mas eu saí também, falei, não, vamos sair em solidariedade ao Ricardo, e saímos. E ali eu me lembro que o meu irmão e outras pessoas queriam ir para outra facção de torcida organizada. E eu bati pé, fui radicalmente contra e disse, não, já que nós vamos sair da Flamor, vamos fundar um grupo nosso, com a nossa cara, que tenha essa força que a gente tem, porque quem fazia tudo, na verdade, lá éramos nós. E aí, no início, alguns relutaram, mas depois todos entenderam e decidimos fazer uma nova torcida organizada. E nos reunimos na casa da minha mãe, lá no Engenho Novo, na rua General Belegar, foi o primeiro local da Raça rubro-negra. E
decidimos fazer a raça, que até então não tinha nome. Eu me lembro que um dos nomes, até veio na minha cabeça, era MITF, Movimento Integrado de Torcidas, não sei o quê, alguma coisa assim. E acabou sendo raça, que hoje, na verdade, para mim é o nome mais forte que tem, porque a raça representa toda a pujança, tudo que o Flamengo é. O Flamengo é hoje, na verdade, essa grandiosidade, o Flamengo é essa coisa toda, porque tem essa força da torcida, tem essa força do jogador que entra ali, veste aquele manto sagrado, ele se obriga a lutar, ele se obriga a ser um guerreiro. E é por isso que o Flamengo é forte. E a raça seguiu esse modelo e foi uma torcida de luta, não de luta de briga, não, luta de mudar comportamentos, contestar as coisas erradas. A raça não foi apenas uma torcida. A raça mudou comportamentos dentro do Maracanã, não, dentro do Brasil todo. Se hoje as pessoas assistem jogo em pé, foi a raça que fez. Se hoje algumas coisas são feitas dentro do torcida organizada, algumas coisas que antes não se fazia, a raça fez. Então isso é de extrema importância dentro do cenário do futebol brasileiro, a raça. Eu tenho muito orgulho de, junto com esses meus companheiros, ter construído o maior movimento de torcidas do Brasil. Essa aqui é a Arlene, cidadã de Itambacuri, Minas Gerais, uma das maiores cidades do Brasil, uma cidade promissora, é uma cidade luz, é como Paris, tá? Tem muito vagalume na cidade. E a Arlene tem uma coisa importantíssima dentro da raça, porque ela foi a primeira mulher, é a mãe da raça que a gente chama. Ela costurou a primeira faixa da raça de 3,5 metros, a nossa faixa foi a primeira de 3,5 metros, e costurou as primeiras bandeiras da raça. Ela vai contar melhor a história, hein? Aí resolveram fundar a raça, aí não tinha dinheiro para poder fazer bandeira. O que fez? Comprar um saco, tingir esse saco, começaram a formar as primeiras bandeiras. Aí foram feitas 20 bandeiras. Ficamos quanto tempo? Uns 15 dias fazendo. Mas voltando à tese inicial, quando o Cláudio coloca que eu fui um dos pressupostos da iniciação da raça, eu agradeço, eu entendo isso como uma homenagem bastante gratificante. E verdadeira. Não, obrigado. Mas eu devo dizer que isso foi uma situação meramente ocasional. Eu fui a ele e a César Lúcio, quando me desliguei realmente de uma outra entidade de torcida organizada, justamente pela consideração e pela liderança que eles já tinham nessa mesma torcida. E os disse realmente, olha, se torcida organizada é isso, eu não faço mais parte. Realmente sempre fui meio disciplinador e tal, aquela coisa toda. E eles logo, prontamente me acompanharam. Mas a raça, ela teve processos, teve o plano inaugural, inicial, que evidentemente com toda dificuldade você colocá-la no mundo e tal, com uma gestação normal, mas teve um processo de evolução. E esse processo de evolução, o Ricardo participou, às vezes diretamente, indiretamente. Se não fosse Cláudio e César Lúcio, isso evidentemente não ocorreria. E o Edu é um dos fundadores da raça. O Edu era aquele pulmão da raça. Ele é que ficava puxando, aquele animador de claque, era o Edu na raça. Ele que ficava incentivando o tempo todo, às vezes perdendo até o jogo, que pra gente incentivar tem que olhar para trás e pedir para gritar. E o Edu era o pulmão da raça, era conhecido como pulmão da raça. Ele só perdeu uma vez para mim, num jogo do Brasil, que não sei por que as autoridades resolveram não colocar a banda para tocar o hino brasileiro e não ia ter o hino nacional. E quando o jogo ia começar, com todas as torcidas no Maracanã, Vasco, Botafogo, Fluminense, América, Bangu, Flamengo, tudo. E Cláudio falou, Edu, vamos cantar o hino, senão vai dar. Eu sou réu, confesso, eu não acreditava. Aí nós puxamos, foi uma coisa assim emocionante, uma das coisas mais emocionantes
para mim, dentro do Maracanã. Que nem era Flamengo, mas uma questão de hino nacional, aquela coisa toda. Todo estádio. Todo né? estádio cantou, Todo inclusive estádio. a seleção veio em nossa direção e bateu palma. A raça rubro-negra, que é uma coisa bonita também, é você fazer um filho e o filho não ficar dependendo de você. O filho cresce sozinho. Claro. E hoje a raça, Não. em todos os locais, eu estive em Manaus há pouco tempo, a raça Manaus é uma coisa espetacular. É um negócio, eles têm a Praça do Caranguejo, um lugar, locais para telão. Pô, dá 10 mil, 20 mil pessoas para ver no jogo do Flamengo no telão. Esses três que estão aqui, César Augusto, Paulinho, ex-Vila Isabel, Copacabana e hoje de outros lugares, que era o nosso Brad Pitt da raça. Olha como ficou, meu Deus. E Ana Marta, que é irmã de Solange, filha de Dona Carolina Margarida, ou Margarida Carolina. Esses também são precursores, fundadores da raça. E começando com o César eu dei uma missão logo que ele chegou na raça. Foi tomar conta das nossas bandeiras, porque a raça sempre teve muita bandeira, era uma coisa... Eu sempre me preocupei muito com plástica. O Beto falou muito isso quando esteve aqui, com a plástica da torcida. Eu acho que isso é de extrema importância. A plástica é importante em tudo. No filme, no documentário, na televisão, na torcida organizada. E eu me preocupava muito com isso. Então, ele ficou tomando conta das bandeiras e tem vários casos aí, né? E em 79, quando eu tinha 14 anos, aí acho que de repente o Cláudio me chama na arquibancada, César, preciso conversar com você. E tudo bem, achou que tinha feito alguma coisa errada. Ele sentava comigo e começou a conversar, olha, eu tenho observando você é uma pessoa muito fechada no que faz, produz aqui pra gente, sem pedir opinião, nada, está sempre ativo. E a partir dessa observação que eu fiz com você, que eu fiz sobre você, eu vou te dar uma lição. Eu estou tirando uma credencial, um detalhe que poucos falaram aqui, mas só tinham 8 credenciais a raça. Não, isso foi muito depois, que antes era uma, depois 3. Foi crescendo, e nesse período, hoje se tem 500 ingressos, 2.000 ingressos, enfim, não importa. Mas naquela época eram 8 credenciais, então era uma coisa assim muito seletiva. E aquilo me horroroso, tamanho a ordem, porque, imagina, um moleque de 14 anos, então uma responsabilidade, você agora vai ser o diretor da bandeira, você vai tomar conta das bandeiras, e as bandeiras todas têm que estar bem ordenadas, assim, assado, você já conhece. Agora você vai estar em frente, quando eu estou tirando a credencial de outra galera, e eu estava lá andando muito bem com a ordem da torcida, e eu passei a ter essa credencial desse colega, né? Ele continuou evidentemente lá, mas a credencial passou para mim. E foi uma responsabilidade, né? Você, com 14 anos, você chamava a isso, você, no lúdico, no imaginário, eu, com 14 anos, é uma mais responsabilidade. E a Ana, conta alguma história legal sua, assim, de raça, A raça era, dia de domingo, era já de manhã cedo, a gente ia à missa para não perder a fé e contar que o Flamengo ia ganhar naquele dia, que era certo. A gente ia ao Maracanã, não tinha esse negócio, será que vai ganhar hoje? Como nós estamos passando hoje por esse período horrível aí, mas... Então, 1h30 da tarde a gente já estava no Maracanã, tranquilo, só chegar em casa 8, 9 horas da noite, todo mundo rouco, de tanto gritar. E no dia seguinte, ainda bem que eu não trabalhava, graças a Deus, eu não precisava da minha voz para usar no dia seguinte. E isso foi com muita satisfação, muita alegria. Hoje a gente está aqui contando isso tudo sobre raça rubro-negra. Que é bom que a gente lembrar isso, que o Edu deve ter sofrido muito isso na pele, as pessoas que estavam mais ali na frente, nós sofremos isso, era uma ansiedade, um nervosismo danado, as garrafas vinham lá de trás, porque as pessoas que estavam atrás da gente não admitiam que a raça torcesse de pé os 90 minutos. Então, antigamente, tinham bares lá em cima, no Maracanã, onde as garrafas eram jogadas em cima da gente para a gente sentar, e a gente não sentava. Entendeu? Então, na verdade, foi um sofrimento danado, ou seja, arriscando até nossas cabeças, mas a gente fez questão de manter essa coisa da raça só assistir o jogo em pé até o final, independente das garrafas virem jogadas em cima da nossa cabeça. Foi nosso tesoureiro e depois
cuidou de marketing com a gente, né? Com o Legrand também. O Legrand veio antes, trabalhou com meu pai na Denis, depois de Plano. Mas o símbolo da mão da raça foi uma ideia minha, que lavada depois da reunião, e é utilizado até hoje. Essa minha criação aí para ser o símbolo da raça, esse punho cerrado que eu sempre Flamengo. Citando uma coisa que a própria Solange falou em relação aos pilares da raça. E assim, eu só fiz o trabalho que fiz na raça porque nós tínhamos um líder, né? A gente até brincava com ele, né? Chamava de chefinho, que era o Cláudio. Então, na verdade, a expressão líder, né? No sentido da palavra mesmo, né? No conceito, não é você podar as pessoas. O Cláudio me deu total liberdade, a minha Cristina, as pessoas que divulgavam a raça, para fazer o que a gente gostaria de fazer, que elevasse o nome da raça. Não existia um controle nesse sentido. Ele não centralizava poder nesse sentido. Ele centralizava poder, sim, na hora de uma decisão séria, onde que ele ouvia os seus pares, mas ele que era o presidente, ele era o líder, ele tinha que decidir com o irmão dele, que é o César, que na verdade era o vice-presidente, e era o cara que tinha, na maioria das vezes, um pouco mais de pé no chão, de razão mesmo, e acaba existindo esse equilíbrio, entendeu? Não que o Cláudio não tivesse razão, mas o emocional aflorava mais o Cláudio que propriamente o César. O César tinha um pouco mais desse equilíbrio que ajudava ele na construção da torcida. Então, são dois pilares que eu faço questão também de citar, dessa liberdade que o Cláudio dava pra gente trabalhar em favor da raça. Não, na verdade não foi difícil construir a raça, porque na verdade a gente atuava como relações públicas, junto com a minha parceira Cristina, que a gente não pode deixar de lembrar nunca, que era que funcionava muito nas rádios do Rio, divulgando as caravanas da raça, divulgando qual seria o espetáculo da torcida no clássico de domingo. Enfim, as madrugadas que a gente ia para os programas do Apolinho, Washington Rodrigues na Rádio Nacional, para divulgar a torcida, na Rádio Tupi, na Rádio Globo, na Rádio Nacional, em todas as rádios a gente estava presente. Então, quer dizer, a atuação como RP, de cuidar da imagem da torcida, fazer a sua divulgação, não ficava muito difícil para a gente fazer isso, porque a raça já nasceu grande. Então, na verdade, a gente estava só ampliando, né, e ratificando aquela imagem que a raça já tinha na arquibancada, de muita credibilidade, onde as pessoas só queriam ficar na raça, torcer junto. E evidentemente, o que ajudou muito essa imagem da raça a crescer, né, foi o lado do Flamengo, né? Se o Flamengo não ajuda, ficava muito mais difícil. E a gente só tem hoje a agradecer a todo mundo que participou da raça, porque todo mundo alguma coisa um pouco fez. Mesmo quem ficou lá 10 anos, 1 ano, 15 anos, todo mundo um pouco fez e viu que foi aquilo. A construção. Porque aquilo era muito bom. Então, o que foi que hoje todo mundo é amigo? O que foi que hoje você vê na televisão Grêmio e Atlético Paranaense, você vê a torcida fazer o que nós ensinamos a fazer, que nós fomos os primeiros. Naturalmente. Nós fomos os primeiros a várias coisas em termos de torcida organizada dentro do Maracanã. E o Cláudio pode falar isso, em gritos de guerra, em ficar em pé, em bandeiras. Primeira viagem internacional. Entendeu? Tudo, a raça foi precursora. Nós não estamos interessados aqui em ser a maior, Gaviões a maior. No nosso tempo, até nós éramos super bem recebidos em São Paulo, a gente ia, ficava nos Gaviões, não sei porque se criou esse negócio e tal. Nós não queremos ser a maior, agora a melhor, nós somos a melhor, isso aí nunca ninguém vai tirar da gente. Isso aí não tem jeito. Eu já estava 9 anos e 8 meses, né? Ali direto, eu perdi muita coisa na minha vida. Perdi e não me arrependo não, tá? Porque eu ganhei muito mais na vida tendo feito com esses meus amigos o que nós fizemos do que eu poderia ter ganho profissionalmente, porque eu me sinto muito feliz, muito orgulhoso de poder contar essas histórias hoje. E num determinado momento eu já estava cansado, porque você tinha que viver aquilo o tempo todo. Você vivia com 100% da sua vida raça. E eu reuni as pessoas em casa e eu disse até uma coisa, porque estava começando a ter algumas brigas que eu não entendia que seria o motivo de se ter uma torcida organizada, não na raça não. A raça ainda tinha, graças a Deus, aquela cabeça que pensava à frente. Mas eu me lembro que no dia da minha despedida, eu falei assim, olha, haverá o tempo
que a melhor torcida organizada é que tiver a maior calibre de arma. E eu quero estar fora disso. Porque eu sou Flamengo, eu sou apaixonado pela torcida e não por briga nem nada. E infelizmente o que aconteceu é que hoje a coisa degringolou um pouco, né? Isso sem crítica a ninguém, eu estou falando do meu pensamento. E a verdade é que a coisa caiu um pouco para isso mesmo. Tá? Eu acho que a força hoje não é a força da estética, da plástica, do grito de Flamengo ou de Vasco. É mais a força de física, de arma. Isso é uma coisa, para mim, ao meu ver, imbecil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado nos platôs, é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele grita, ele é vida, muita vida, já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei. A única paixão era o Flamengo. E acabou que o Flamengo resultou numa outra paixão que é a raça, que é um filho nosso. Todo mundo aqui é pai e mãe da raça. Vencer, vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Vai na regata. Estou aqui, Evandro Bocão, o apelido que eu ganhei na raça também. E raça é minha paixão, é Flamengo, né? Uma grande torcida, uma torcida que sempre foi de alegrar estádio, sempre o pessoal que chegava no Maracanã, até o povão, quando chegava já corria para a raça, porque sempre foi a torcida mais animada, a torcida ganhou muitos prêmios, inclusive em jogos do Brasil, sempre foi a torcida que coloriu o Maracanã, sempre foi a raça. Desde a década de 90 começou os problemas, em termos de briga de torcida, e a raça nunca foi uma torcida de briga. Sempre foi uma torcida de colorir o Maracanã, de festa, dá até o povão do Flamengo ficar na raça, que acha que a torcida é alegre. Então o que acontece? Partiu dali um princípio de briga, então a raça começou a se proteger. A raça nunca foi torcida de briga, ela sempre foi uma torcida de proteger a criançada. Pegaram de 14, 15, 16 anos, na adolescência, então quer dizer, você tinha que tomar conta, entendeu? Então quer dizer, mas a raça sempre foi de festa. A torcida que já ganhou muito prêmio, jogos do Brasil, que tinha o negócio de melhor torcida, tudo a raça ganhava. Por quê? Pela alegria, pelo desenrolar de festa que a raça fazia. Realmente é a maior torcida de clube, com todo respeito a todas, sempre foi a raça e eu estarei sempre com ela. Nós tivemos um jogo com o Palmeiras de São Paulo e nós levamos um ônibus. Inclusive nessa época eu tinha uma barraca na abolição, eu nem ia pro jogo, mas tive que ir com o Paulo Aparício, que é o presidente hoje, que era meu diretor geral, não pôde ir. Então nós fomos lá, o Flamengo acho que ganhou até o jogo. E na volta fizeram uma crocodilagem com a gente na estrada, de jogar bomba no ônibus. Então quer dizer, graças a Deus não morreu ninguém, mas teve um menino, Rogério, de 16 anos, ficou muito queimado. Eu também sofri um acidente, fiquei um pouco queimado, mas graças a Deus hoje estou bem. Mas quer dizer, uma coisa que não existe, você tirar a vida de um cara por causa de clube ou por causa de torcida. Então quer dizer, são coisas que não existem. Então quer dizer, no meu tempo ainda aconteceu isso. E desde aquele tempo você fica meio receoso com esses problemas, entendeu? Mas graças a Deus nós estamos aí junto com a raça. Eu sou o Rogério José de Souza, tenho 33 anos, naturalidade do Pará. Aqui contando minha história, né? Há 16 anos atrás, nós fomos para São Paulo, Flamengo e Palmeiras, campeonato Rio-São Paulo. Aí a viagem foi tudo bem, foi um ônibus da torcida da raça, entramos no estádio, na volta para casa, estava na BR esperando fazer o vandalismo. Arremessaram 6 coquetel molotov dentro do ônibus, até queimou 28 pessoas.
Aí de lá fiquei internado lá no hospital do Queluz. Parece que 2 dias de lá. Nós viemos pro Rio de Janeiro. Já vim acordar, fiquei 3 dias dormindo sem saber onde eu estava. Já vim acordar no Rio de Janeiro, no Andaraí. Passei uns 45 dias internado, como ainda. Na época o Flamengo ajudava a gente, me ajudava, né? Comprava antibiótico para fazer o curativo em casa, sabe? Porque ficou muito tempo ferido, tirar aquela bolha de água, eu tinha que todo tempo fazer curativo. Aí eu tive que ir embora pro Pará. Não tinha ninguém aqui, né? Agora eu voltei para ver se eu faço uma cirurgia plástica aí, ver se consigo um benefício.